Carolina Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar sobre as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, já que nós tivemos muitos eventos no dia de ontem, né, Mena? Tivemos, hoje a gente já teve, inclusive, a audiência pública das metas fiscais, que é em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, e os detalhes nós vamos trazer na segunda-feira, como foi assim esse fechamento de 2020 nas contas da Prefeitura. Mas olha só, nesta semana nós tivemos também a prestação de contas da saúde aqui na Câmara Municipal. Uma audiência pública que aconteceu ontem com mais de 3 horas de duração, realizada pela Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad, onde o diretor executivo do Fundo Municipal de Saúde apresentou as receitas da área da saúde que teve disposição aí no 3º quadrimestre do ano passado. Nesse período de 2020, nós acumulamos uma receita de 3.905.072.000 reais. Essas foram as receitas acumuladas. Esses 3.905.000, assim composto, 2.550.727 são de receitas próprias do município, da União 76.478.000, que é a cota à parte, Fundo de Participação do Município, o ITR, e o ICM, o IPVA, que é a transferência do Estado, 1.277.866, compondo então assim os 3.905.072.000. O diretor apresentou ainda as despesas do município com a saúde. No total da rede, então, de 554.320.461. Recursos esses pagos e liquidados com a rede municipal, o Hospital Ouro Verde, Mário Gatti, UPAs e SAMU. 1 bilhão, perfazendo então o total da saúde de 1.474.867.149,47. Em um ano que a gente tem aí a obrigação de investir 17% na saúde, o diretor salientou que Campinas investiu muito mais neste ano de pandemia. Nós chegamos, então, pelas receitas institucionais de 3.905.000.000, dividido pelas despesas somente de recursos próprios de 1.026 bilhão, chegamos ao percentual em saúde aplicado por Campinas de 26,29%, numa lei orgânica de 17%. Os terceiros quadrimestres a gente chegou em 2020 a 26, 2019 24, 2018 26. Isso demonstra que Campinas sempre aplicou muito mais do que o mínimo constitucional. Então, salientando que toda essa apresentação completa e depois também os questionamentos dos vereadores a respeito da prestação de contas da saúde no ano de 2020, você pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas. Participaram ainda desta primeira audiência pública os vereadores Luiz Rossini, Guida Calisto, Cecílio Santos, Mariana Conte e Igor Diego. E olha só, logo após a primeira audiência pública, o secretário de Saúde permaneceu conectado, já que a gente está em tempos de pandemia, então as reuniões acontecem pelo sistema de deliberação remota, e participou da primeira reunião extraordinária da Comissão de Saúde, respondendo questionamento dos parlamentares a respeito do enfrentamento à Covid-19 aqui na nossa cidade. Logo na abertura, o presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad, disse que vai estudar propostas relacionadas a uma ampla campanha sobre o uso de máscaras, a evitar aglomerações, entre outras medidas sanitárias necessárias neste momento. Vamos estudar, sim, essa possibilidade de estarmos sendo
mais atuantes, são mais incisivos, né, em esclarecer a população ou passar informações à população para que eles tenham aí um cuidado redobrado, porque temos uma realidade muito dura, né? Novas cepas, pessoas contaminadas, um desafio grande de um enfrentamento dessa pandemia, a população já fragilizada pelo confinamento, enfim, eu acho que nós temos que, enquanto Câmara Municipal, sinalizarmos que nós estamos atentos a tudo isso que foi colocado como algo importante para que se previna, né, a contaminação, mas mais do que isso, deixarmos aqui o nosso testemunho também. E o vereador Cecílio Santos, que inclusive já protocolou aqui na Câmara uma indicação a respeito, questionou o secretário de Saúde sobre os locais de vacinação. Laire Zambon respondeu por que os centros de saúde da cidade não são utilizados para este fim. E por que nós escolhemos centros e não postos de saúde, como foi a pergunta do vereador Cecílio? Por um motivo assim básico. Se nós se concentrássemos nos postos de saúde, nós iríamos prejudicar ainda mais o atendimento nos postos de saúde e haver mais aglomeração. Por isso que nós construímos novos centros, novos locais para vacinação, para não prejudicar alguma coisa que já estava muito prejudicada, que eram as unidades básicas de saúde. E além do vereador Cecílio e Paulo Haddad, o secretário respondeu a questionamentos dos vereadores Mariana Conte, Gustavo Peta e também Luiz Rossini. E olha só, ainda na reunião, o secretário adiantou que Campinas está sim, aí é possível a compra de vacinas, o que foi confirmado um pouco mais tarde em uma nota emitida pela Prefeitura Municipal de Campinas, dizendo que a cidade fará parte do consórcio de municípios que busca viabilizar a compra e a aplicação de vacinas contra a Covid-19 o mais breve possível. Confira. Em nenhum momento nós descartamos essa possibilidade. Eu não estou entendendo exatamente o que aconteceu em relação a essa notícia que você está falando, em relação ao procedimento da Prefeitura. Então, como é um assunto muito novo, ainda não existe, ao meu ver, pelo menos que eu saiba, nenhuma coisa clara que a Campinas não irá comprar as vacinas. Posso até estar enganado, mas não foi isso que nós discutimos nesse cenário. Um outro questionamento foi a respeito da volta às aulas presenciais, e que o secretário também adiantou aqui na Câmara de Campinas a possibilidade de adiar as aulas presenciais, o que foi confirmado mais tarde pela Prefeitura. Particularmente, a ciência atribui muito pouco à volta dos alunos a uma disseminação da doença. Hoje parece muito claro que o nosso problema estão nos bares, festas, comportamento social que não condizem nessa época. Parece ser muito claro os dados disso daí, e as pessoas saem desses ambientes e vão para casa e disseminam a doença. Eu, pessoalmente, estou divergindo um pouco em relação a essa história da volta. Eu, particularmente, agora estou defendendo por conta do limite do leite, no qual nós não estamos conseguindo enxugar. Na verdade, a sensação que eu tenho é que nós estamos enxugando gelo. Então, hoje haverá uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a volta às aulas. Eu, particularmente, vou defender, apesar de acreditar que isso não contribui muito, mas sempre há uma maior movimentação das pessoas na cidade. Então, pela taxa de ocupação dos leitos, pela dificuldade da implantação do leito, não é nem só pagar, o problema maior hoje é implantar os leitos, é encontrar capital humano que faça isso. Então, eu tenho a impressão que hoje haverá uma decisão da Prefeitura sobre a volta dos leitos ou não. Eu estou adiantando a primeira mão aí, apesar de eu achar e concordar que isso não é a coisa mais importante do ponto de vista de disseminação da doença.
Olha, uma outra comissão que também se reuniu nesta semana foi a Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. E o foco agora é acompanhar a implantação do trem Intercidades. A Comissão Permanente para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas realizou, na última quarta-feira, sua primeira reunião ordinária de 2021. Presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, a reunião teve como pauta principal um planejamento para acompanhar a futura implantação do trem metropolitano Intercidades, um projeto já em fase de licitação do governo de São Paulo, que vai envolver Campinas. Esse trem ele vai sair de São Paulo, passa por Jundiaí, passa por Campinas e vai até a cidade americana inicialmente. Então já é um trecho definido, já está em início de fase de licitação. Então cabe realmente a essa comissão tentar entender como vai funcionar esse projeto, porque parte desse projeto passa por nosso município. E é responsabilidade nossa, evidentemente, ter essa interação, ter esse conhecimento para podermos divulgar, né? Através da comissão, através dos vossos gabinetes, essa que será, sem dúvida alguma, uma melhoria no transporte da nossa região. Estiveram presentes os vereadores que, além de Cirilo, fazem parte da comissão: Arnaldo Salvetti, Eduardo Magoga e Juscelino da Barbarense. Rodrigo da Farmadic também compõe o grupo, que na reunião discutiu outros temas pertinentes ao desenvolvimento urbano, à mobilidade e ao transporte e à economia do município. A ideia, segundo os parlamentares, é manter as reuniões da comissão de forma periódica ao longo de 2021. Nós vamos fazer essa comissão ser uma comissão que jamais foi trabalhada na cidade de Campinas por essa Câmara Municipal, como essa gestão 2021-2022 que nós faremos. E uma outra comissão que já também realizou uma primeira reunião foi a de representação do caso lá em relação ao menino do tambor que foi encontrado acorrentado. Acompanhe a discussão. Fazem parte da comissão de representação os vereadores Gustavo Peta, Paulo Búfalo, Paola Miguel, Débora Palermo e Paulo Haddad, que também é presidente do grupo, que tem como objetivo acompanhar a apuração do caso de tortura contra uma criança em Campinas. No dia 30 de janeiro desse ano, a Polícia Civil recebeu uma denúncia de vizinhos de um menino de 11 anos que estava preso em uma casa no Jardim Itatiaia, em Campinas. A polícia se dirigiu ao local, nessa casa, e realmente ele encontrou uma criança de 11 anos que estava presa pelos pés, pelas mãos, pela cintura, dentro de um tambor, numa laje. Tambor esse coberto por uma pia, e a criança tinha ali sinais de maus tratos, de tortura, pesando 27 quilos e também com ferimento no pé. Essa criança foi levada pelo SAMU até o Hospital Ouro Verde. Do Hospital Ouro Verde, ela foi conduzida ao Hospital Mário Gatti, onde teve lá atendidas as suas necessidades. A criança estava num certo grau de desnutrição e também desidratado, então foi feito todo o aporte médico para que a criança tivesse as suas necessidades atendidas. As imagens do menino de apenas 11 anos chocaram o Brasil. Por isso, neste primeiro encontro, os vereadores discutiram propostas de atuação e sugeriram nomes de pessoas que serão ouvidas pela comissão. O que os parlamentares buscam é apurar as possíveis falhas e omissões, para também evitar novos casos. Depois desse caso do menino, nós tivemos também no Jardim Novo Flamboyant uma criança agredida, um enteado agredido. Abandono de 2 crianças também, Arthur Nogueira, então não é privilégio de Campinas, E também um menino de 3 anos acorrentado na cidade de São Paulo. Então a gente tem que sair daqui, Campinas tem que dar o exemplo para que a gente possa ter aí um olho
né, um olhar diferente ou diferenciado para aquilo que ocorre na nossa cidade com as nossas crianças. Agora a gente vai falar um pouquinho de indicações, requerimentos e projetos de lei. Olha só, a vereadora Guida Calisto apresentou um requerimento recentemente sobre o atendimento à Covid-19. Ela, que ficou internada devido à doença, procura saber agora como é o protocolo de atendimento aqui em Campinas. Confira na reportagem de Michel Amorim. Foi protocolado recentemente um requerimento da vereadora Guida Calisto, que solicita informações à Prefeitura sobre a conduta estabelecida para o tratamento na rede pública de saúde municipal da Covid-19 em Campinas. Minha preocupação é essa, como é que a população de Campinas está sendo atendida? Se todos têm acesso à estrutura para que tenham suas vidas salvas diante dessa terrível doença. Eu passei 11 dias, não foi fácil, foram 11 dias de luta, né? E a gente sabe que a gente não quer que ninguém passe pelo que a gente passou. Então a gente quer saber desses protocolos, quer saber se toda a estrutura do SUS, toda a estrutura médica está a serviço da nossa população que tanto precisa. O requerimento 185 deste ano da vereadora Guida Calisto vai além de questionar os procedimentos e protocolos de atendimento da Covid-19 no município. Ela ainda solicita informações sobre doenças secundárias decorrentes do coronavírus em Campinas. A base do meu requerimento tem muito a ver com o que eu passei, né, nesses 11 dias que fiquei internada por conta da Covid, né? Eu desenvolvi uma infecção secundária, né, que é muito recorrente, né, nos casos de quem, né, tem a doença. Os médicos estão pedindo os exames complementares para saber se os pacientes estão desenvolvendo infecções secundárias, né? Existe no SUS essa facilidade dos médicos ter acesso a esses exames complementares, porque são exames que são ali, né? São, assim, importantíssimos para salvar a vida do paciente. E ainda sobre a Covid-19, o vereador Marrom Cunha pede que a Prefeitura dê prioridade às pessoas com deficiência para a vacinação. Enquanto a vacinação contra o novo coronavírus avança em Campinas, o vereador Marrom Cunha pede que a Prefeitura inclua dentro dos grupos prioritários as pessoas com deficiência da cidade. Ele protocolou na Câmara uma indicação ao Poder Executivo de Campinas. Tem uma lei do deficiente que é protegida, que é a Lei 13.146 do artigo 9, que a pessoa com deficiência tem o direito de receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro de quaisquer circunstâncias. Esses seriam um dos primeiros passos da gente para que realmente mostrasse para o Poder Executivo a necessidade realmente das pessoas com deficiência tivesse prioridade na vacinação. Para o parlamentar, que é o presidente da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal, esse público corre mais riscos de contrair a doença e ter os casos agravados. Existem vários fatores e existem vários tipos de deficiências físicas. Por exemplo, você pega uma pessoa que ela tem uma deficiência, que ela é motora, ela força muito essa região do pulmão, que depende da mobilidade dela, que é praticamente bem reduzida. Então, para que seria isso? Seria uma proteção para eles, que realmente, se ele pegar a Covid hoje, eles seriam de grupo de risco altíssimo. A indicação é uma ferramenta legal que os vereadores têm à disposição para mostrar ao Poder Executivo as necessidades da população e, assim, poder cobrar soluções. Por isso, o vereador Marrom Cunha diz estar confiante de que terá a demanda atendida. Prioridade e que a lei realmente protege o deficiente físico. Então, eu estou fazendo essa indicação que realmente pensem neles, porque eles realmente já pagam um preço junto à sociedade, junto à comunidade, junto à cidade. Então seria o quê? Que eles tivessem essa atenção junto ao Poder Executivo para que protegesse realmente essas pessoas. Certo, Mina Abreu, muitos assuntos, né, aqui do Legislativo na Câmara de Campinas. Na semana que vem também, muitos eventos. Ótimo fim de semana e você volta na segunda-feira com as notícias do Legislativo. Combinado até segunda-feira, mas daqui a pouco eu retorno com notícias da metrópole. Combinado, até já. Até já.